Agora vocês conseguem me ouvir? Agora tá ok? Então, de novo, boa noite para vocês. Só porque o chefe estava na live aí, o reverendo Augusto, eu passo vergonha. Que isso. Que vergonha. O dia que eu tenho a alegria dele acompanhar uma live que eu não estou fazendo pergunta para ele, vou fazer para a filha dele, eu passo vergonha. Ê, tecnologia. Como eu disse, agora nós conversaremos com a Hendrika e às 9 horas nós conversaremos com o pastor Jonas Madureira. No nosso penúltimo dia da primeira semana online do Perguntar Não Ofende. Nós chegamos hoje na 9ª e depois na 10ª live. Deixa eu ver se a Hendrika já está por aqui. Que eu vou chamar ela. Tá, acho que sim. Deixa eu confirmar. Olá. Agora, tudo bem? Tudo e você? Joia, como tá as coisas por aí? Tá uma loucura. Tá uma loucura. Mas estamos vivos. Eu acompanho seus stories. É muito bom. É, vão ter um momento de descanso à noite. Ainda bem que meus filhos dormem cedo. Que bom. Que eu já vi criança pulando por criança no skate. Vi um monte de coisa já aí. Muito legal. É, o nível de energia aqui em casa é um absurdo. É um absurdo mesmo. Ó, dessa vez, ó, todo mundo acha que quando o Augusto comenta numa live, sou eu. Dessa vez não sou eu. Ele que tá comentando. Então, só para deixar claro aí. Para supervisionar. Tá supervisionando. Amanhã é ele que vai enfrentar boas e excelentes perguntas aqui. Opa! E a nossa live, o Perguntar Não Ofende, é sempre perguntas tranquilas. Você viu as perguntas que eu te passei, tudo coisa leve, normal. Super leve. Super leve. Eu vi que o marido já está aqui também, então vou desativar os comentários. E a primeira pergunta é: o que a Bíblia recomenda sobre criar filhos pequenos e trabalhar fora? Então, já começou com uma pergunta que daria uma palestra para responder, né? Daria uma palestra, um livro, inclusive eu acho que já tem livros escritos sobre isso, sobre esse assunto. E como a gente tem pouco tempo, então eu vou tentar responder o mais brevemente possível. E falar assim, a Bíblia, ela não fala sobre esse assunto, né? Tanto é que esse assunto trabalhar fora é uma coisa que aconteceu mais recentemente. Antigamente o trabalho era mais dentro de casa, né? As mulheres também se envolviam. Tanto é que Jesus era carpinteiro porque o pai dele era carpinteiro. O trabalho antigamente era dentro do lar. Então, trabalhar fora é um conceito bem mais atual. Só que a Bíblia tem coisas para falar, mesmo que não fale diretamente a esse assunto. E eu imagino que esteja falando sobre a mãe, né? Não está especificado na pergunta, mas eu imagino que esteja falando sobre a mãe. A mãe trabalhar fora. E lá em Provérbios 18, 13 diz assim, e eu sei que o versículo parece meio fora do contexto, mas ele fala assim: responder antes de ouvir é tolice e vergonha. O que esse texto tem a ver com trabalhar fora ou não? A educação de filhos, especialmente na primeira fase, né, quando eles são pequenininhos, ela envolve muito o conviver. Né? A Bíblia nos ordena fazer o quê com os nossos filhos? Ensinar e corrigir. E o ensinar e o corrigir, ele exige tanto tempo para se preparar, para poder ter o que ensinar e corrigir, né, com base na palavra de Deus, e tempo para conhecer o filho, para saber o que precisa ser ensinado e corrigido em cada fase específica da vida do filho. Então, por exemplo, pensa assim: por que no namoro, né, tudo é mil maravilhas, e quando a gente de repente casa, começa a perceber que não era esse o homem com quem eu casei, né? Qual a diferença? É porque o namoro era uma convivência mais pontual, era uma convivência mais limitada. E quando a gente de repente casa e tem que se deparar com os pecados, né, do outro, a pessoa se torna mais confortável, fica se soltando, os monstros, né, começam a serem soltos em casa.
aí a gente realmente percebe o que tem que ser tratado. E isso é a mesma coisa com os filhos. Então, mães que estão aí, tá? Eu sei que a responsabilidade primária da educação dos filhos é do pai. É do pai. Só que nós somos chamados para auxiliar os pais. E se a gente só estiver em casa as 2, 3 últimas horas do dia, a gente não vai ter o suficiente para conhecer os nossos filhos, para saber o que precisa ser tratado. Então, a gente estaria, de certa forma, respondendo, né? Conversando com o nosso filho, sem saber, sem ter ouvido. E quem tem filho pequeno sabe que cada hora é preciosa, porque os filhos, eles começam a se abrir nos momentos mais inconvenientes do dia. De repente, você tá no banheiro e o filho bate na porta e quer falar sobre uma pergunta muito importante que ele tem sobre a vida, e você tem que estar lá presente, disponível, para poder responder e para poder sondar o seu coração. Se você só está em casa 2, 3 horas ao final do dia, você perdeu a oportunidade de observar todos os padrões que foram sendo reproduzidos ao longo do dia, e você chega ao final do dia e você não tem base com quem ensinar, com quem corrigir. Agora, há situações e situações. Olha só, a minha filha acabou de aparecer aqui para mostrar que a oportunidade Que pena que a sua imagem está travada e eu só te ouço. Só tá travada? Pera aí, só um instantinho. Filhinha, vai lá pro papai, tá no quarto, tá bom, meu amor? Tá travada? Dá pra me ver? Dá pra me ver? Ainda não, peraí. Ainda não? Eu acho que eu vou te tirar e te colocar de novo. Ok. Deixa eu ver. Pessoal, só para confirmar, vocês conseguem me ouvir? Eu, Uriel, vocês conseguem me ouvir? Conseguem ouvir e ver? Comenta aí, porque eu ativei os comentários. Consegue ver, Uriel? Uriel, vocês conseguem ver? Ouvir? Ok? Aí o joia, eu não sei se é que vocês estão vendo ou se vocês estão ouvindo. Tudo certo? Certo? Beleza? Ok. Vou chamar a Hendrika de novo. Espero que dê certo. Bora. Cadê? Deixa eu ver se ela tá de novo. Tá de novo? Entrou? Cadê ela? Vai dar certo? Vai dar certo. Tá com delay? O delay é complicado. Normalmente são 11 segundos de delay. Normalmente são 11 segundos de delay. Agora eu vejo e ouço. Ótimo. Agora deu certo. Tá bom. Deu tempo aqui de me despedir aqui da minha filha, que queria um copo d'água. Tá vendo? Falando. São momentos, a gente não vai atrás, né? Eles vêm nos momentos mais inoportunos e a gente tem que aproveitar. Então, esse é o ponto. Se a gente está desnecessariamente, porque há casos e casos, né? A gente também não pode estabelecer uma regra e desconsiderar todas as diferenças das famílias, as necessidades, né? Tem mãe solteira que sofre muito com isso, e nós precisamos ter compaixão e entender que Deus está cuidando dos nossos filhos e Ele vai trazer à tona as oportunidades se as circunstâncias realmente nos impedem de fazer aquilo que nós desejamos fazer. Só que há muitos casos em que as mães estão fugindo de casa realmente, porque, né, acham que não tem problema. A pandemia que eu diga, né? A pandemia que eu diga. Inclusive, é bom aproveitar. O que eu vejo de mãe reclamando. Inclusive, tem pergunta sobre isso. Lá na frente a gente fala sobre isso. Tem sim. Tem sim. Então é isso, Uriel. Porque a palavra de Deus, quando ela nos chama para ensinar e corrigir, ela está implicando que nós tenhamos tempo para fazer isso. Nós que tenhamos tempo, especialmente com os menorzinhos. Conforme forem crescendo, né? Nada nos impede de sair para trabalhar. E olha só, eu não falei de não trabalhar, porque é bem possível da mãe procurar trabalhar dentro de casa. Não é que a gente também não trabalha como dona de casa. Mas tem empreendedoras que trabalham dentro de casa, fazem home office e tem como usufruir disso aí. Bom. A segunda pergunta é casamento. Como escolher a mulher ideal? Então, nós partimos do pressuposto
que a pergunta foi feita por um jovem rapaz. Eu espero que sim. Lá vem o outro filho. Vai lá pedir pro papai. Pede pro papai. Tá dentro do quarto. Vai lá. Os dois. Um acorda, vem o outro também. Então, a primeira resposta assim, que eu pensei quando eu ouvi essa pergunta foi assim: seja o homem ideal. Tá procurando. E tem a piada também, que eu não sei nem se eu ouvi de falar, mas a mulher que sai procurando, né, gente para casar e de repente vai para a mãe e fala: mãe, eu encontrei o homem perfeito em tudo. Eu estou assim, feliz da vida, porque ele é isso, ele é aquilo, ele atinge todos os requisitos da minha lista. Só tem um problema, mãe. E a mãe, o quê? O que foi? É que ele está procurando a mulher perfeita também. Então, eu não sou. Então, o primeiro ponto aí seria importante descartar a lista. Qualquer lista prévia que você tenha. E... Oi, meu amor, quer falar aí? O seu avô tá assistindo. Fala, meu amor. Tchau, tchau. Aí eu já me perco aí, o raciocínio. Então, o primeiro passo a se fazer para escolher a mulher ideal, e outra coisa interessante é que ele usa a palavra escolher, né? Então, dá a entender que ele tem muitas das quais poder escolher. Lista ideal e lista de escolha. Então, assim, esse aqui... Exatamente. Então, jogue fora essa lista, tá? E revise o seu conceito de ideal. Escolha a mulher que ama a Deus mais do que ela ama você. Tem que amar a Deus mais do que ama você. Tem que ser uma mulher que ama ser liderada, que quer ser liderada e protegida por um homem bíblico. E perceba que tudo isso já tem implicação para o homem, né? Porque ele não pode querer essas coisas sem ser essas coisas. E tem que ser uma mulher que não terá medo de te confrontar com relação aos teus pecados. Então, por isso, você tem que buscar ser um homem que também ama a Deus mais do que ama ela. Porque aí a sua opinião, o seu humor não vai ficar pendurado nos atos dela, não vai ficar condicionado a ela ser amável certo dia, porque com certeza vai ter dias que ela vai ser muito difícil de amar, sendo a mulher ideal ou não. E você tem que estar disposto a liderar e protegê-la, mesmo que ela não tem dias que ela não vai querer. E você tem que encorajar a sua esposa a amar a Deus mais do que ele e ouvir os conselhos dela. Então, para querer a mulher ideal, você tem que ser a mulher ideal, não. Você tem que ser o homem ideal. Ou pelo menos procurar trabalhar nisso. Lutar para ter esses princípios, né? Não é só querer que o outro lado tenha, se você não tem, não busca viver nenhum desses princípios. Então, as perguntas são sempre leves, tudo pergunta tranquila. Sem problema, não. A próxima, então, como enfrentar biblicamente a pressão de estar solteira em meio de amigos e parentes que sempre perguntam quando você vai namorar? Isso é difícil. Primeiro joga fora o namorado, tem que ser quando você vai casar. Que aí quando souber quando vai poder casar é que você vai pensar em namorar. Sobre isso, é realmente uma coisa bem difícil, porque e essas expectativas, elas continuam, né? No casamento, quando começa a namorar, quando vai casar, quando casa, quando é que vai ter o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro, né? Quando é que os filhos vão começar a namorar, ir para a faculdade, enfim. As expectativas são inúmeras, nunca vão terminar. Sobre isso, especialmente para solteiras que lutam com isso, Mateus 11, 28 a 30. Lance sobre Cristo o fardo das expectativas dos outros e tome sobre si o fardo de Cristo e aprenda dele. E Cristo veio para fazer o quê? Servir, tá? Então, aproveite a sua fase de solteirice para prestar serviços aos outros que, quando você estiver casada e tendo que cuidar do marido, né? Gastar tempo cuidando do marido, gastar tempo cuidando dos filhos, você não vai ter esse tempo. As mães de quarentena agora que o digam. Eu vejo na internet, eu tô vendo a galera, nossa, eu tô lendo um monte, eu tô fazendo um monte de curso. Eu falei, essa pessoa não tem filho. Porque as mães que têm filho agora perderam um pouco de tempo que tinham antes. Agora, literalmente, estão confinados. Estão confinados. Então,
preste-se ao serviço. Veja só como isso vai ajudar você. Quando alguém começa a cobrar isso de você, especialmente se for uma pessoa mais velha, né? Uma senhora mais velha, de repente, né? Sempre tem a senhora mais velha perguntando quando a gente vai namorar. Converse com ela. Comece a se relacionar com ela. Uma mãe casada, com filhos pequenos, não tem a liberdade, o tempo, a energia que você tem para se aprofundar em muitos desses relacionamentos. Você tem. Aproveite. E sabe o que vai ser melhor? Porque você vai estar mostrando aos outros como a solteirice é boa. E aí, quando você finalmente casar, o pessoal vai falar, poxa, agora eu perdi, né? E ao invés de ficar cobrando... Exatamente, perdi a amiga. Não perdeu não, né? Vai ser uma amizade, mas assim, um pouquinho mais limitada. Exatamente. Então, faça com que as pessoas deem glória a Deus pela sua fase de solteira. Use sua fase solteira, que todo mundo já passou, para a glória de Deus. Porque aí quando passar essa fase solteira, ou se não, continue usando para a glória de Deus, quando acabar essa fase solteira, você não vai poder mais fazer o que você pode fazer hoje. E deixe de lado essas cobranças, deixe de lado. Aproveite, veja só, quem que está cobrando? Eu vou lá para essa pessoa que está cobrando e eu vou começar, né, a conversar, ver se essa pessoa precisa de alguma coisa, né, ajuda em casa, precisa de algum auxílio, né? Eu tô lá, tô presente. Então essa pessoa, ao invés de ficar cobrando, vai começar glorificando a Deus por causa do serviço que eu estou prestando a ela, por causa do nome de Cristo. Excelente. Como uma mulher cristã deve agir diante de uma relação conjugal abusiva? Essa é complicada. E delicada. E delicada. Se proteja e busque ajuda. Ela deve se proteger e buscar ajuda. Porque a submissão, e a gente vai tratar sobre isso, acho que tem uma pergunta mais adiante, a submissão, ela não quer dizer que você tenha que se submeter à agressão física do marido. Ele não falou aqui de relação conjugal abusiva, não falou se é agressão física, às vezes é emocional. Às vezes é de várias formas, né, que pode se demonstrar. Às vezes, até mesmo o emocional é bem mais prejudicial do que o físico, né? Porque a pessoa pode ficar se perguntando, né? Verbal, será que eu... Exatamente. Chantagem, enfim. Se proteja e busque ajuda. Se for agressividade física, se tiver criança, tire a criança de casa, saia de casa. É a melhor coisa que você pode fazer, tá bom? Porque uma mulher que ama Cristo e deseja ver o caráter de Cristo no seu marido, ela não vai permitir que o marido tenha oportunidade para continuar pecando. Ela vai exortar, ela vai buscar ajuda para o pastor, para o conselho, se precisar, para a polícia, porque às vezes o melhor ato de amor e submissão ao marido é que ele seja preso. Uma pergunta que dá uma baixada, agora no nível de ser tão apreensiva as perguntas, é: mulheres podem lutar? Aí entre parênteses ela colocou práticas marciais. Essa é mais fácil, sim. Devem. Eu nunca aprendi, mas eu queria muito poder aprender. Em especial porque a gente às vezes tem medo de andar por aí, né? Não pode ficar portando uma arma, então é ótimo saber se defender e cuidar dos filhos, né? Que estão perto de você. De repente tem que ser uma Débora para um Baraque que apareça por aí. Consiga se Mas defender. precisa ser, exatamente. Uma mulher solteira pode sair da casa dos pais e morar sozinha? Esse é complexo. Por quê? Porque em muitas dessas perguntas a resposta é o depende, né? Depende muito. Depende do quê? Dos pressupostos, dos motivos, dos objetivos. Sempre tem. Exatamente. Assim, por que você quer sair de casa? É para ter seu próprio espaço. Por que você quer ter seu próprio espaço? Para poder fazer o quê? Né? São perguntas que você vai ter que fazer a si mesma, ou a si mesmo, e sondar o seu coração para ver se realmente
você está honrando os seus pais, ou se você simplesmente não quer que ninguém fique te cobrando no domingo para ir para a igreja. Ou não quer que ninguém fique te regulando o horário que você volta da balada, né? Os amigos que você leva para casa, enfim. Muitas vezes essa ideia de sair de casa realmente é para poder começar a estabelecer suas próprias regras, para poder se desvincular dos pais. Mas há exceções, é claro. Há casos nos quais o ambiente familiar em casa é impossível de lidar sem ser nocivo para a sua própria saúde espiritual. Os pais podem ter um relacionamento abusivo, né? Eles podem estar lançando palavras agressivas aos filhos, pode ser uma situação muito delicada. E se você estiver financeiramente independente e realmente puder se virar fora de casa, então pode ser que realmente seja uma boa ideia. Mas se estiver tudo bem, né? Se estiver um ambiente favorável, você está lá, você está prestando auxílio aos seus pais, podendo honrá-los nos serviços de casa, eles que te criaram, que te deram comida e tudo mais. Se você puder fazer isso durante sua solteirice, isso é uma coisa muito boa. Há exceções, é claro, viajando para fora, para estudar fora, né? Trabalhando em outro local, aí realmente tudo vai depender muito. Cada caso é realmente um caso nessa situação. Uma pergunta interessante que foi feita, eu acho que essa pessoa te segue, quais os desafios em ser mãe de 3 filhos? Rapaz, quais? Aí é um livro. Vamos emendar a live do Jonas aqui, ó, e seguir até amanhã. Me segue lá no perfil, aí vocês vão ver os desafios. A criatividade a criatividade é muito limitada. Tem dia que não tem condição, não. O maior desafio, assim, quando a gente descobriu que a gente estava grávida da terceira filha, que de repente tinha mais criança em casa do que adulto. Então, e mais criança em casa do que mãos. Então eu não poderia, de repente, na rua, né, agarrar outro e o outro para sair correndo, né? Como é que eu seguro os 3 ao mesmo tempo? Então, isso foi assustador, né? Aprender a confiar mais em Deus, ainda mais em Deus, né? Porque até 2 a gente começa, né, se regular, acha que dá conta. Aí 3, de repente, é o caos em casa. E eu vi uma pesquisa uns tempos atrás que falou que a mãe mais estressada é a mãe de 3 filhos, que a partir dos 4 ela se tranquiliza. Porque eu acho que foi uma pesquisa científica. Olha o incentivo aí pro 4º filho. Olha aí, incentivo pro 4º, falei isso pro meu marido. Aí depois a gente conversa sobre isso. É isso. E é uma falta de tempo e energia para poder dar a atenção que a gente quer para cada um, né? A educação que a gente quer para cada um, o carinho que a gente quer dar para cada um. O amor é o mesmo. Só que a gente precisa ser muito sábio na divisão do tempo para não tratar os 3 como uma aglomeração a hora toda, especialmente em quarentena, é muito difícil fazer isso. É muito mais fácil, né? Tratar todo mundo como conjunto. Tem que separar tempo para estar com um, conversar com o outro, dar atenção a outra. Então, essa é uma coisa muito desafiadora. E também não poder dar tudo que a gente queria poder dar, né, para eles. Se tivesse só um, seria mais fácil. Aí tudo iria direto para ele. Mas como tem 3, então a terceira está ganhando tudo terceira mão. Tudo já testado. Tudo já testado. E principalmente porque são fases diferentes, né? Mesmo que tenha se seguido, vamos dizer, sim, mas sempre são fases diferentes para o pai e a mãe conseguir conciliar de educar, de corrigir, sempre são meios diferentes de ensino, né? E eles aprendem de formas diferentes. Eles não são só fases diferentes, mas, por exemplo, a Samantha hoje, na idade que ela tá, ela não é do mesmo jeito que o João na época dela. Então, a gente acaba colocando expectativas nela e depois passando as expectativas para a Chloe. Então, isso é uma coisa muito desafiadora. A gente não tratar eles esperando que eles sejam iguais uns aos outros. Verdade. A mulher deve ser submissa ao marido até quando ele pratica alguma injustiça? Essa aí, então, é o que a gente falou um pouquinho antes, né?
Essa pergunta, ela, na verdade, ela deveria ser uma pergunta diferente. Porque a mulher deve ser submissa. A Bíblia ordena isso. Então, não tem um quando ou não ser submissa. A mulher deve ser submissa ao seu marido. Não tem um parênteses aí. Só que a pergunta, na verdade, deveria ser como é que a mulher submissa deve reagir à injustiça do marido. Porque a submissão, ela não significa, né, baixar a cabeça e ser pisada pelo marido. Essa não é a definição da submissão. Né? Como? Nem ser conivente. Nem ser conivente, exatamente. Então, se a gente vê... Oi, meu amor, vai lá pro papai. Você não tirou o travesseiro de lá. Entendi, vai lá conversar com teu pai. Agora os filhos são do pai, não são da mãe. Bom. Então, a submissão, a gente tem que entender a submissão, e o John Piper, quando ele descreve a feminilidade bíblica, ele faz uma descrição maravilhosa, que é uma descrição de uma mulher submissa ao marido, né? Ele faz uma descrição da feminilidade em geral, e no casamento, essa descrição realmente está falando sobre a submissão. Ela é um desejo e uma disposição para ser liderada por um homem piedoso que ama a Deus, né, que tem o caráter de Cristo, e ser protegida por ele, e ser provida, né, por ele. É uma disposição da parte dela e um desejo da parte dela. Então, se ela vê no seu marido que ela ama uma injustiça, ela não... A submissão da parte dela deve levá-la a confrontá-lo, a exortá-lo em amor e respeito, né? Lembrando que ele é autoridade sobre você. Mas a submissão nesse caso não é simplesmente baixar a cabeça e deixar passar. Às vezes Às vezes o que a gente entende por injustiça é uma besteira, né? Assim, dizer que não, hoje não vou lavar a louça porque eu tô cansada demais. Isso não é injustiça, tá? Tá bom? Deixa claro, não é. Deixar claro. As tarefas domiciliares, se não me engano, acho que o reverendo Weber falou um pouquinho sobre isso. Foi na terça? Foi na segunda-feira? Foi na terça-feira? Na quarta, olha, os dias estão passando, não tô nem percebendo. Ele falou um pouquinho sobre isso, que não tem, né, essa divisão dentro do lar, né? O homem faz isso, a mulher faz aquilo. Então tem que estabelecer isso bem para entender o que é injustiça. E se de fato for injustiça, se for um pecado contra Deus, se for uma falta de caráter piedoso, se for uma expressão pecaminosa contra a mulher, contra qualquer pessoa, então a nossa obrigação como auxiliar, como esposa, é confrontar. Mas não é confrontar descaradamente, com palavras duras, palavras humilhantes, né? Xingando, lembrando tudo que ele já fez no passado, né? Esfregando na cara, você já nunca faz isso e tal, e eu não aguento mais, eu vou sair de casa, nessas chantagens emocionais que às vezes rola, né? Isso não é submissão. Uma exortação em amor e respeito é uma exortação que vem a partir do desejo de vê-lo transformado, usando a palavra branda, palavras doces, aceitando a nossa própria parte, né? Aceitando o nosso próprio pecado em tudo isso, dizendo, ó, eu entendo, eu sei que eu também peco, eu sei que também eu tenho minha parte nisso, mas eu estou vendo isso em você, e isso não é bom para você. Você está desrespeitando ao Senhor, você está ofendendo ao nosso Senhor, e você precisa mudar isso. Então, é assim que a submissão reage à injustiça. Não deixe de ser submissa. É como você falou na algumas perguntas anteriores e agora. Não é que tem assim, você é submissa até que. É que você tem que usar a sua submissão, caso ela fala, o marido praticando... ao marido até quando ele pratica alguma injustiça, você tem que usar a sua submissão para de alguma forma fazer ele entender que aquilo é uma prática de injustiça ou de pecado. Não é que porque ele é injusto, então agora minha submissão cai por terra, eu sou independente, eu faço o que eu quero. Exatamente. O pessoal sempre tenta achar essa linha de não, acabou meu limite de submissão, agora... Exatamente. Tanto é que, se fôssemos andar nessa linha, o nosso marido não teria obrigação nenhuma de nos amar. Porque assim, eu nunca conheci um marido justo, 100% justo.
Eu também nunca conheci uma esposa 100% amável. Então, se for seguir essa linha, você não tem direito de pedir que seu marido te ame. Verdade. Não tem direito. Boa finalização. Boa finalização. Como ser uma esposa sábia em meio a um casamento recheado de brigas desnecessárias? Bom, primeiro, todo casamento tem briga. Todo casamento que as pessoas estão se falando, né? Que tenha dois pecadores, eu acho que essa é a situação de todo mundo. E que eles estão convivendo no mesmo ambiente, eu acho que a gente já percebeu que as brigas são quase inevitáveis. A forma a diferença é como é que nós vamos lidar com isso. Primeiro, controle sua língua. Controle sua língua. E essa é uma coisa que pode mudar o seu casamento por completo. Controlar sua língua. Em Tiago, ele descreve a língua como sendo um leme de um navio, que pode conduzir a família inteira, né, para a morte ou para a vida. Então, você, que é uma mulher que deseja ser sábia, construa sua casa, edifique sua casa com palavras controladas. Eu sei que na hora da fúria, né, a gente acha que a gente está certa, a gente quer desabafar, a gente acha que tem que falar logo, tem que ser autêntica, não tem nada disso. Controle sua língua, morda a língua se for necessário. Se você não tiver nada bom para falar, cale a boca. E aí depois, eu tenho que falar isso para mim mesma, viu? Porque eu sou uma pessoa um pouquinho explosiva em casa. Então, já muitas vezes eu me peguei assim, literalmente mordendo minha língua. Quase arrancando sangue para não soltar os cachorros. E diz assim, ó, Provérbios 17, 28 fala que até o tolo se passa por sábio quando tá calado. Então, ó, já começa por aí, fica calado. Ficou claro, né? Ficou claro. Ficou claro. Quando for falar, escolha bem as suas palavras. Escolha muito bem. Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Se o marido, assim, quando um não quer, dois não brigam. É a expressão. Se o marido começa, né? Ou se você começar e percebe que tá errado. O marido continua, aí você usa palavras meigas, né? Tá bom, meu amor. Não tenta ser irônica, porque muitas vezes se passa por sarcasmo. Não tenta ser sarcástica, porque muitas vezes dá a entender que, né, a gente tá... tudo bem, meu amor. Debochando, tá? Evite isso. Evite isso. Seja genuinamente mansa nessas horas, porque isso pode significar a diferença entre uma briga bem resolvida ou uma briga que vai fazer você dormir aos prantos. Então, palavras sábias. E, especialmente, se for realmente o que a pergunta fala, um casamento recheado de brigas desnecessárias, né, que a gente comentou agora sobre brigas que tem em todo casamento. Se esse casamento estiver recheado de brigas desnecessárias, então tem um problema bem maior aí, que precisa ser resolvido, que precisa ser tratado. Tem problema de ira, tem problema de amargura, tá? Quando começa a brigar a hora toda por causa da tampa na pasta de dente, por causa da meia no chão, por causa da janela que foi deixada aberta, por causa disso, por causa daquilo, essas brigas, elas são apenas expressões de um problema que já existe há muito tempo e que precisa ser tratado. Então, ou tem que estabelecer um momento para conversar, para orar, buscar a Deus, tentar entender qual é a minha parte em tudo isso. Arrependa-se primeiro. Tem muita mulher amargurada aí, que não quer confrontar o marido, né? Porque acho que, né? Aquela pergunta anterior, porque acho que submissão envolve calar a boca e deixar a injustiça passar. Tem muita mulher que não confronta em amor. Tem muita mulher que deixa ir engolindo, vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo, e tem uma hora que realmente começa a explodir por qualquer motivo. Por quê? Porque não trata esse assunto na hora certa. Então, se o casamento estiver realmente recheado de briga desnecessária, então tá na hora de buscar ajuda. Buscar ajuda. E tem um livro especial que eu estava lendo esses dias, que eu não consegui terminar porque começou a quarentena. Eu tô com uma pilha de livros. O pessoal fica mandando livro. Nem me fala, nem me fala.
Eu não tô conseguindo. Eu queria muito. Parece que eu tô trabalhando mais e produzindo menos estando em casa. Não sei se é o desespero de ficar só dentro de casa, mas eu estou trabalhando, gerando menos conteúdo. É porque não tem limites, né? As coisas se embaçam e a gente não consegue produzir sem os nossos limites, né? Então, é um livro, esqueci o nome do autor, mas é aquele livro chamado Ira, Arrancando o Mal pela Raiz. Eu não tô lembrada. Bom, se jogar, acho que é da editora Nutra. Da Nutra. Da Nutra. Muito bom esse livro, muito bom. Vale a pena comprar, vale a pena ver, porque ele fala de uma forma muito prática sobre ira. E ele me confrontou, em especial, me ajudou muito, especialmente em relação aos filhos, né? Porque a gente pode brigar com o marido, mas também acaba brigando com os filhos. Eles acabam sofrendo também, por causa as brigas que a gente pode, porventura, ter. Então, esse livro, Ira, Arrancando o Mal pela Raiz, é um livro muito bom, vale a pena comprar, vale a pena ler. E, em especial, se for com o marido, essa aí é uma oportunidade boa para se aprofundar no motivo, né? Por quê? Por que você acha que você tem o direito de exigir isso de mim? Por que você está se enfurecendo comigo? Quem você acha que é? E fazer essas perguntas de uma forma saudável diante das verdades da palavra de Deus. Ei, como você acabaram de me mandar aqui por WhatsApp. O nome do autor é Dr. Robert D. Jones. Excelente, ó. Aqui o suporte é online. Olha só, apareceu aqui rapidinho. Mas o que eu estava falando é que, como você bem disse, o casamento é recheado, procurar ajuda. Não espere transbordar o recheio do seu casamento de briga para você procurar um pastor ou um aconselhamento espiritual de alguém mais maduro na fé. Se você vê que seu casamento precisa de ajuda, conversou com seu marido ou com a sua esposa, procure alguém antes que o copo se enche e transborde, né? Exatamente. Não deixe chegar lá. Não deixe chegar lá. Porque uma vez que entra nisso aí, são caminhos trilhados que são tão habituais, tão familiares, que você começa a caminhar por aí e nem percebe. E não sabe onde é que entrou, por onde entrou. E até onde tem que voltar. Então, são hábitos que a gente vai alimentando no nosso coração, né? São coisas que a gente deixa de fazer e costumes que vamos adquirindo, costumes pecaminosos, e vamos deixando para depois a gente não sabe nem como desfazer tudo aquilo. Então, não deixe chegar a esse ponto. E a pergunta mais recebida na sua lista de perguntas foi: em tempo de quarentena, como não... Vou falar as palavras das pessoas, que foi mais de uma usando esse termo. Como não enlouquecer com os filhos e marido em casa 24 horas por dia. Gente, quem descobriu o segredo, me diga. Manda lá no inbox. Manda lá por inbox. Olha só. Eu vou dizer o seguinte. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estabelecer rotinas e estabelecer regras. E meia hora depois, desfazer tudo e chutar o pau da barraca. Falar, né? Que vá ao vento isso aqui, porque não adianta, não presta, meus filhos não se submetem às minhas decisões. Mas é uma coisa muito importante, mesmo que seja uma coisa muito simples, uma rotina. Tenha uma rotina, que não tem coisa pior do que você acordar de manhã e não saber o que vai fazer o resto do dia. Não tem a mínima ideia. Aí você enlouquece. Aí enlouquece. Então, no dia anterior, na noite anterior, olha como é bom as crianças dormirem cedo. Porque quando forem dormir, você bota elas para dormir 7h30. 7h30 os meus foram dormir. Eles acordaram agora, porque ouviram a mãe falando bem alto aqui. Mas 7h30 os meus vão dormir, aí eu faço o quê? Aí eu dou uma dancinha, passando assim, de alegria, e eu vou resolver as minhas coisas. Vou arrumar a casa, vou preparar as coisas para o dia seguinte, vou pensar, né, o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, já separo as coisas. Às vezes eu não consigo. Às vezes eu boto eles para dormir, eu me largo no sofá e eu ligo a TV
Mofar lá no sofá um pouquinho, que ninguém aguenta. Parecer um pouco, né? Parecer. Só que o que eu tenho percebido é que os dias que eu tenho estruturado melhor o dia seguinte são os dias nos quais o dia passa mais tranquilo possível. Os dias que eu não me estresso, né? E uma pessoa boa para seguir, que ela é boa de rotina. Essa aí, Ivonete Porto. Então, se quiserem segui-la, essa é uma pessoa que tem muita capacidade de se organizar. Ela tem umas dicas de estrutura do dia, enfim. É uma pessoa abençoada e muito amiga minha. E eu aprendi muito com ela ao longo dessa quarentena. Então, uma rotina simples, tá? Não precisa ser uma rotina. Eu tentei fazer uma rotina 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, não tem como, tá? Não tem como 15 cronometrar. minutos tem uma coisa para fazer. Não é sala de aula, não tem como fazer isso aqui. São 3 crianças de 6, 4 e 2 anos. Não tem condição. Então, monte a rotina e tenta estabelecer limites. TV, eu tenho certeza que tá todo mundo usando TV, tá? Não precisa enlouquecer e achar que não vai morrer se ligar a TV. Liga a TV, pelo amor de Deus. A gente tá de quarentena, tá numa calamidade global. Ninguém vai morrer se você usar um pouquinho de TV para você não enlouquecer por 5 minutos. E essa rotina, ela vai ajudar seus filhos a se sentirem mais seguros também. Porque eles vão saber o que fazer. Eles vão saber o que esperar. Eles já meio que, né, antecipam as coisas, podem te ajudar. Né? Já sabem, agora é a hora de arrumar as coisas. Então, eles não brigam tanto para arrumar as coisas. Então, uma coisa que você vai trabalhando com eles. E outra coisa muito importante, para não enlouquecer. Caminhe, dê uma caminhada lá fora. Inclusive, dê uma caminhada. Mantendo 1,5 m de distância das pessoas. Isso. Inclusive, foi recomendação do ministro de Saúde, Mandetta, que deu uma entrevista agora há pouco. Dê uma caminhada, pelo amor de Deus, para não enlouquecer. E, em especial, separe um tempo pessoal seu com Deus. Mesmo que você tenha que acordar um pouquinho mais cedo, mesmo que tenha que ser durante a hora do cochilo, a hora deles dormirem, à noite, nem que seja 10 minutos, mas tenha esse tempo só teu e com Deus, sem o marido por perto, né? Passa lá na varanda, se precisar. Tem mãe que só consegue fazer trancada no banheiro, né? Faça como der, mas tem esse tempo só teu. Tem mãe também que faz assim, bota o fone de ouvido e vai ouvindo a palavra de Deus enquanto lava a louça, né? Enquanto lava a louça, as crianças não incomodam. É porque a mãe tá trabalhando ou fazendo um almoço. Ninguém quer incomodar a pessoa que tá fazendo uma comida, né? Mas separe um tempo para Deus. E também separe um tempo para falar individualmente com as pessoas. Porque quando tem muita gente dentro de casa, você perde essa sensação um pouquinho de individualidade, né? Parece que todo mundo agora tá na hora de almoçar, agora tá na hora disso. Vai todo mundo meio que uma manada. Só em conjunto, né? Só em conjunto. Então, tenta separar um tempinho pro seu marido. Tenta separar um tempinho pro mais velho, para do meio, para mais nova. Deixa os outros de lado, só por um tempinho. Eles vão apreciar isso muito, porque eles estão carentes de atenção. Eles estão acostumados a ter muita gente ao redor deles, especialmente se eles forem para a escola. Então, eles estão acostumados a ter essa atenção. Então, de repente, eles só têm você e o pai deles. Se é que o pai está perto. E aí? Estão sem atenção nenhuma. Então, isso muitas vezes gera um estresse da parte deles, que acaba te afetando também. Então, tenta separar um tempinho para cada filho, nem que seja para abraçar, né, conversar um pouquinho, ler um livrinho com ele, fazer uma comidinha com ela, enfim. Separe um tempo para cada pessoa, porque você também vai se sentir um pouco mais aliviada em perceber que tem gente dentro de casa que não é uma massa aglomerada. Quais dicas você poderia dar para pais que querem fazer culto doméstico com os filhos, ou mesmo ocupar o tempo deles com atividades que tragam algum conhecimento e não seja apenas um passatempo? Bom, eu vou começar pelo culto doméstico. Umas dicas práticas, tá? Se você não está acostumado a fazer culto doméstico, então a primeira coisa a fazer é decidir quando é que você vai fazer. A hora. E uma coisa muito legal é que Deus já meio que estabeleceu uns horários naturais pra gente ao longo do dia. Quais são? Os horários das refeições, né? Ninguém esquece de comer.
Ninguém esquece de comer. Café da manhã, o almoço, o jantar, tá tudo lá. Então, aproveite esse tempo. Aproveite esse tempo. Em casa, o que eu tenho tentado fazer, nem sempre eu consigo, depende do dia. Tem dias que eu tô enlouquecida mesmo, como a pergunta anterior. Mas tem dias que, assim, quando as coisas estão tranquilas, eu já tenho pro café da manhã separadinho, um material devocional. Então, as crianças estão comendo e aí a gente faz a devocional com eles. E o bom de fazer na hora de comer é que tá todo mundo com a boca cheia. Então, só ouvindo. Então, pelo menos com criança pequena, não na hora do culto, né? Na hora do culto é um outro momento. Então, por exemplo, para devocional, para atividades que tragam algum conhecimento, o horário, um lanche, né? Da manhã, o lanche da tarde é um momento legal para sentar, para ler um livro, né? Com biscoitinho, com chazinho. Minha filha ama tomar um chazinho, comer um biscoitinho e ler Nárnia. É a paixão dela. Todo dia ela pede um chazinho e ler Nárnia. Então é uma coisa que vai se vinculando, né? O prazer de sentar, de ouvir, né? Enquanto tá comendo uma coisa. Na hora do almoço, pode também ter uma leitura bíblica com a música. E à noite, depois do jantar, aqui em casa a gente faz o culto. A gente termina o jantar e a gente vai fazer o culto. Então, o dia já tem essas notificações práticas pra gente. Então, é uma coisa que as crianças também vão aprendendo, vão percebendo, e é uma coisa que pode ajudar na estruturação do seu dia. Culto doméstico tem vários recursos disponíveis, mas eu creio que o reverendo Alan Porto já tinha compartilhado numa das perguntas que ele respondeu lá no perfil dele, no Instagram, que precisa ter, ele recomendou 3 elementos, na verdade, que são os elementos essenciais do culto, que é o cantar, o orar e o ouvir a palavra de Deus. Então, cante com seu filho, cante com a família, não tenha vergonha, escolha uma música que seja cristocêntrica, que seja fácil das pessoas cantarem. O Guilherme falou isso ontem aqui, do Sola. Ó, não fica com vergonha, canta. Afinal, só seus filhos e sua esposa, o seu marido que vão ouvir. Então, canta. Exatamente. Bem, pode cantar. Canta, tenta fazer uma voz, a segunda voz. Faça bem bonito. Bem bonito. É um ensaio para o domingo. É um ensaio para o domingo. E escolha músicas que as crianças gostem, né? Ensine músicas também. Hinos são belíssimos, Castelo Forte, são músicas belíssimas que a gente tem perdido, né, hoje em dia, porque tem músicas boas aparecendo hoje em dia, mas a gente acaba esquecendo tantos tesouros que a gente tem, né, no passado e que a gente pode aproveitar o culto doméstico para relembrar, para as crianças aprenderem essas músicas belíssimas. Então, essa questão do cantar, do orar, né, para as crianças aprenderem a orar também, e a leitura da palavra. E tem vários guias na internet bons que você pode acompanhar para poder seguir esse trajeto. Fazer uma propaganda para quem não tem norte nenhum de como fazer um culto doméstico, algo do tipo. Todos os dias eu tenho disponibilizado lá no perfil da Cultura Cristã um roteiro de culto doméstico e todos os sábados nós estamos disponibilizando um roteiro para atividades diárias com juvenis e com crianças menores. Então, se você não tem noção nenhuma de como você pode fazer, e você está assistindo agora ou vai assistir outro dia, vai lá no @editora Cultura Cristã, e você vai ter um material básico, mas que vai te ajudar a você fazer todos os dias um roteiro, ou tentar fazer uma devocional com seus filhos enquanto eles comem e estão calados. Excelente. E, infelizmente, nós chegamos na última pergunta. Já? Já. Tá vendo como as horas passam? Rapaz. E a última pergunta é para fechar com chave de ouro. Quais conselhos você daria para uma mulher fofoqueira, mas que quer parar de falar das outras pessoas? Rapaz. É uma situação complexa, né? Admite ser fofoqueira e quer parar de falar mal das outras pessoas. A gente tem que resistir à tentação de simplesmente falar, então pare. Então pare. Porque não é fácil assim. A gente sabe que são hábitos, né, que a gente vai formando ao longo do tempo. São prazeres que nos recompensam, né, quando a gente fala
de outra pessoa, a gente recebe uma certa recompensa, senão a gente não estaria fazendo isso repetidamente, a gente não viraria uma fofoqueira. Então, isso gera uma certa atenção à nossa pessoa, que nós acreditamos ser algo importante para nós, que nos gera um certo prazer. Então, a primeira coisa é você entender, essa pessoa entender quais são as raízes daquilo que está levando ela a falar mal da outra pessoa. Qual é a raiz? E para assim, levar isso bem a sério, tem que chamar o pecado pelo nome, né? A fofoca é mentira. É o falso testemunho, né? Que é condenado lá em Êxodo, nos 10 mandamentos. E também está listado entre as 6, 7 coisas que o Senhor odeia, né? Lá em Provérbios, vou ler aqui, que é bem pesado, viu? Essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Então é possível que essa uma pessoa esteja batendo todos esses itens aí. E se for esse o caso, saiba que é um pecado sério, não é apenas um pecadinho que incomoda um pouquinho a Deus, ofende um pouquinho, é um pecado que, diz aqui, que faz a sua alma abominar. É abominável a Deus. Abominável. A sua alma inteira, ele por inteiro detesta isso. Então, o primeiro passo a fazer, né, antes mesmo de procurar a raiz, é se arrepender. E parece que essa pessoa realmente está fazendo isso, porque ela quer parar de falar mal das outras pessoas. Então, se esse for o caso, então realmente arrependa-se, peça perdão a Deus, peça ajuda a Ele, porque só com Ele, com a ajuda dele, você vai conseguir vencer esse pecado, esse hábito. E aí, o que você faz? A Bíblia nos ordena, ao invés de fazer o mal, fazer o bem. E qual é o bem nessa situação, né? Aí vem aquela musiquinha, deixa a mentira, fala a verdade. A gente vai buscar, então, falar a verdade, usar as nossas palavras, ao invés de caluniar, para caluniar a outra pessoa, para falar mal da outra pessoa, a gente vai usar as nossas palavras para proteger a reputação da outra pessoa. E ao invés de falar daquela pessoa, ir falar com ela. Se você ouviu alguma coisa a respeito dela, vá até ela e fale, eu soube isso aqui de você, né? Então eu estou falando que é isso que aconteceu e eu queria, né, se precisar de ajuda, alguma coisa assim, não deixe passar de você. Aliás, se você está recebendo fofoca, então já é um problema, porque você é uma pessoa, né, que já demonstrou para as outras pessoas que você não tem problema em ouvir fofoca. Então corte por aí. Corte por aí. Tá? Quando a outra pessoa começa a falar sobre alguma coisa, sobre outra pessoa, já diga não quero. Já falou com ela, vai falar com ela, né? Eu não me envolva nisso, eu não quero saber, isso é pecado. Aí, se você por acaso souber, vai lá e fale com a pessoa, se realmente for necessário. E ore por essa pessoa. Então, é a forma de falar, de usar suas palavras, ao invés de caluniar, destruir famílias, igrejas, porque a língua é capaz de fazer isso, de destruir comunidades inteiras através de fofoca. Ao invés de fazer isso, promova a verdade em amor. Quando for necessário, confronte a outra fofoqueira que está te passando a fofoca, né? Fala assim, eu me arrependi, agora está na hora de você se arrepender também. Nós duas juntas somos mais fortes, vamos lutar contra esse pecado juntas. E use, então, a sua língua para abençoar e não para amaldiçoar o seu irmão. Drica, muito obrigado pela paciência e pela disposição em nos responder suas perguntas. Quero agradecer também ao reverendo Ronaldo, que está cuidando das crianças enquanto você participa. Muito obrigado. Deus abençoe vocês aí nesse período de quarentena. Guarde a vida de vocês. Amém. Deus abençoe vocês. A gente está por aqui. Amém. Deus abençoe vocês e o programa. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Pessoal,
queria agradecer vocês que ficaram até agora. Daqui um pouquinho, daqui uns 2 minutos, eu volto com o pastor Jonas Madureira e nós vamos conversar e responder algumas perguntas que vocês enviaram. Então, daqui a pouco, estamos de volta. Abraço, fiquem com Deus.